Hoje é dia de Drops Cósmico, segunda-feira, 22 de setembro de 2025, segunda-feira, dia da Lua. Lua já chegou em Libra. Lua rápida que é, já encontrou com o Sol no dia 20 ontem, no 29 graus de Virgem, chega em Libra e já está caminhando. A gente está aqui na lunação, então a gente começou uma lunação, que é a lunação virginiana, a segunda, né, lunação virginiana do ano, e estamos na fase nova. O Sol chega logo mais em Libra, às 15h19, chega no 00 de Libra, e aí então a gente tem o início da nova estação. Então a gente tem o início de uma nova temporada solar libriana, tem uma nova temporada solar de 3 meses que são marcadas pelas estações. Muito incrível esse esse momento que a gente está vivendo entre eclipse e equinócio, dois eventos muito importantes e que eu já venho falando com vocês nos últimos dias. Ontem, anteontem, eu gravei um episódio falando sobre o eclipse, muito importante. E hoje eu vou fazer o link aqui do eclipse com o equinócio, porque são dois eventos que não dão para. Eles estão interligados, eles são paralelos aqui, eles estão conjuntinhos, né? Eles acontecem a menos de 24 horas e estão aqui dentro desse portal que a gente fala, que são 3 dias aqui que antecedem, um dia que antecede o dia da estação e o dia depois, que antecede, então, o início de cada que marca, né, o início de cada estação. A gente tem aqui 3 dias de uma potência, de um portal energético. Então, nesse Drops de hoje, a gente vai conversar sobre o equinócio da primavera aqui no hemisfério sul e o equinócio do outono no hemisfério norte, que tem qual é o, a, o significado simbólico disso, qual é o significado da vida, dessa frequência de vida que a gente traz aqui com o equinócio, qual é o link dele com esse eclipse, e também a gente vai falar sobre o calendário astrológico, calendário gregoriano e esses ciclos naturais que a gente acabou sendo desconectado, é, e que a gente, então, quando chega esses momentos de estação, a gente sente aqui um choque aqui, para a gente precisa conversar sobre eles. Então, esse Drops, a gente vai explorar esse assunto. E eu quero começar falando exatamente sobre os calendários. É, e trazendo já uma primeira reflexão de o quanto nós fomos condicionados a estarmos desconectados com os nossos ciclos, e então com as nossas fases naturais. Isso é muito interessante para a gente poder refletir. Eu estou sempre falando sobre isso aqui, porque a astrologia ela é uma linguagem, uma ferramenta, uma ciência, né? Então, que vai falar aqui sobre o tempo ligado aos ciclos. Então, o tempo não está num processo linear, mas sim é, espiralado ascendente. Se a gente for olhar para todas as civilizações antigas, milenares, todas, todas, a gente vai ter monumentos, a gente vai ter celebrações direcionadas principalmente para o Sol, que é o principal astro, né, do nosso céu. E aí a gente vai ver todo um estudo dos planetas, mas principalmente do ciclo solar. Todas as civilizações fizeram a construção do próprio calendário, a construção da vida da própria civilização em cima desse movimento solar. Na observação desse movimento, o quanto que ele mudava a frequência da vida na Terra. Olha que interessante isso, né? Quando a gente fala hoje, eu comentei sobre já estudos muito concretos sobre essa mudança que a gente tem do fluxo, né, de eletromagnético do Sol, Terra, e assim também que acaba movimentando com relação à Lua. Não dá para a gente desconectar os três, né, dentro do pequeno sistema. Então a gente vai ter aqui uma mudança de frequência eletromagnética aqui da vida. E a gente não precisa nem estudar profundamente sobre isso, é só a gente observar as mudanças que acontecem a cada estação.
Mesmo que às vezes, em algumas regiões, né, dependendo da região que a gente mora, isso não fique tão evidente e as estações acabam sendo quase as mesmas. Mas ainda assim, vemos uma grande mudança, tem um ciclo acontecendo, né, de vida, morte e vida, de uma construção de, eh, de plantação, de germinação, de colheita e de diminuição disso, enfim, da adubação, da poda. Todo esse processo ele acontece de forma natural. E se a gente observar então, esses ciclos acontecendo, eles estão, de certa forma, ligadas a esse movimento solar. É muito interessante pensar que quando é que a gente foi desconectado disso. Nós vivemos a maior parte da nossa humanidade na Terra a partir destes calendários que eram conectados com os ciclos naturais, principalmente com o ciclo do Sol, principalmente então com esses pontos que o Sol faz e que marca a virada e que a gente trouxe e que já é estabelecido como os quatro pontos, né, ali que são os solstícios e o equinócio. É muito interessante a gente ver, porque quando chega nesses tempos de mudança de estação, a gente sempre recebe umas notícias e lê umas notícias, desconsiderando, né, e falando sobre da astrologia como uma leitura, porque os signos não são constelações, etc. Não, signos não são constelações. A astrologia que a gente trabalha aqui é uma astrologia tropical, ele considera os quatro pontos, e desses pontos a gente trabalha todo o ciclo dentro de uma divisão igual no céu, como uma forma simbólica da gente entender o movimento, como uma forma da gente organizar o nosso calendário. E isso há milênios. Isso não vem de agora. Aí, de repente, em algum momento ali, perto, sei lá, de 1400, se eu não me engano, alguma coisa por aí, definiram um calendário que estava completamente desconectado desse movimento solar. E quando a gente, então, fala do início de um ano astrológico, quando a gente fala de um início de uma estação, e que, então, agora, por exemplo, a gente está no meio do ano, não corresponde com esse calendário social completamente desconectado e que nos condiciona a viver numa linha, de tempo linear. Então, aqui eu quero deixar essa reflexão para a gente pensar sobre isso, do quanto que a gente, então, foi condicionado, quando a gente foi desautorizado a estar vivendo no nosso ritmo natural, do nosso ciclo natural, e o quanto que isso pode, então, interferir na nossa interpretação do, do ritmo da vida, interferir no sentido de não, a gente não estar conectado, então gerar algumas sensações, né, as ansiedades que a gente tem, os medos que a gente tem, enfim, tanta coisa aqui que é envolvida, o quanto isso que é a minha proposta, né? A minha proposta é aqui trazer para vocês assim, vamos conectar com esse ritmo. Quando a gente começa a observar lá fora, a gente então começa por correspondência a observar dentro da gente, a gente a refletir e não viver no automático. Esse que é o viver no presente mais consciente que eu falo, do uso da astrologia como uma ferramenta estratégica. As grandes civilizações antigas, todas elas usavam a astrologia como uma ferramenta estratégica. Então, vamos a gente conectar com isso de novo, a gente trazer essa observação. Quando a gente traz essa observação para a gente entende o nosso ritmo, e aí então a gente também pode direcionar para um ritmo muito mais saudável, tanto social quanto individual. A gente vai interagir com os outros tempos, obviamente, e a gente sabe fazer isso, inclusive. Não é só a gente olhar para dentro da gente que a gente vê que a gente tem vários tempos acontecendo aqui, né? Tem um coração que bate de um jeito, tem um, um-
um determinado órgão que funciona dessa maneira, tem um determinado ritmo. Cada um tem um ritmo aqui dentro. Então a gente sabe viver em vários ritmos, mas a gente tem uma conexão saudável do ciclo. Quando alguma coisa aqui não está batendo direito, a gente sabe que a gente está fora do ritmo, a gente está fora, então, desse ciclo natural. Então, essa é a primeira reflexão que eu queria trazer sobre, então, essa desconexão, né? E aí a gente vai falar sobre o equinócio como esse portal que a gente tem, esse portal energético que a gente tem importante, é, e que a gente tem a marcação, né? Marcação do 00, mas a gente está falando de um ritual de 3 dias, um dia anterior, o dia que acontece e o dia posterior. São 3 dias de muita força, de muita potência, e aqui eu já disse, né? Não tem nada de mágico aqui, tem um funcionamento da vida que tem essa potência e que a gente então pode então conectar com essa potência e trazer para a gente e aproveitar ela da melhor forma. Muito importante. Os equinócios, todas as estações, elas começam nos signos cardinais. Então a gente está falando de signos de início, de signos de impulso. É, se a gente está falando de Áries, a gente está falando do impulso, aquele primeiro impulso da vida, aquele primeiro impulso de ir e conquistar tudo que precisa, de saber quem eu sou, enfim, de encontrar a própria individualidade e tal. Quando a gente está falando do cardinal de Câncer, a gente está falando então daquele primeiro momento de conexão com a nossa estrutura nutridora, com aquela nossa estrutura de proteção. é, então tem tudo a ver com cuidado, com um lugar íntimo. Quando a gente está falando do equinócio de Libra, a gente então está falando daquele momento de conexão com o outro. Então, eu estou pronto, porque eu fiz o trabalho aqui de 6 meses, o trabalho interior que a gente fala, que são esses 6 meses abaixo da linha do horizonte dentro do mapa astrológico, que é um momento, é um processo todo interno que a gente faz de construção da gente. E a gente não faz isso sozinho, obviamente, a gente faz isso através de correlação com os ambientes, com as nossas ideias, com a ideia do outro. Mas quando a gente chega em Libra, então a gente está pronto. Então tá aqui nessa pulsão, né? Tá convidando é, a gente e o outro para uma partilha de vida, né? Então é onde a gente tem, então, o que a gente fala que é aquela casa do social, né? A casa do relacionamento. É relacionamento entre parceiros, do meu eu com o outro e, e vice-versa. E quando a gente chega em Capricórnio, a gente tem então o solstício, que é aquele outro momento que a gente entende toda a estrutura que a gente construiu, e inclusive a nossa estrutura social, então a nossa função social está ali e pede. A gente então faz aquele apanhado, né? Aquele momento de análise, de observação e já olhando para o futuro de tudo aquilo que você quer, você faz a sua entrega, né? E tudo aquilo que você quer para fazer acontecer para o próximo ciclo que vai começar lá de novo no equinócio em Áries. É muito interessante a gente observar, porque esses momentos de estação, então, se a gente está falando de signos cardinais, a gente está falando de ação. Eles não são é, momentos estáticos, não são meses estáticos. E aqui é importante também, porque tem um ciclo natural. A gente tem os signos cardinais que começam, tem os signos fixos que vêm logo depois, e depois os signos mutáveis, que são aqueles da flexibilidade, da movimentação. Então, aqui é interessante a gente observar isso. Essa é a sequência, vai ser sempre nessa sequência. Então, agora, nessa estação, a gente tem o signo cardinal de Libra, a gente tem o signo fixo de Escorpião e o signo mutável de Sagitário. Cada estação tem uma qualidade em relação a esses 3 signos, a essa porção do mapa, a essa porção de energia. E então, nesse desenvolvimento, vamos falar assim, da estação. Então, durante
quando a gente vai estar falando lá das lunações, das temporadas solares, trazendo luz e trazendo ali a nossa análise emocional, a gente vai fazer esse movimento juntos. Então a gente também está fazendo a reflexão sobre essas temporadas de estação que são tão importantes para a gente. É, é importante lembrar, né, que a gente passa nesses momentos, né, é, de equinócio, se a gente pensar no equinócio de Libra, a gente chega então no ponto do da contemplação e plenitude. A gente chega nos 180 graus, né? Então a gente fez todo esse trabalho, como eu falei com vocês, da parte de baixo do mapa. Eu vou trazer o mapa para a gente poder conversar. Vou até compartilhar com vocês já de uma vez, porque é interessante a gente observar esse movimento, né, que a gente faz do, do mapa. A linha do horizonte está aqui, que marca o ascendente e o descendente. Então, no mapa natural, né, a gente tem o 00 de Libra aqui e o 00 de, Li- é, 00 de Áries aqui e o 00 de Libra aqui, formando, então, esse eixo, que é o eixo do relacionamento, mas que marcando, então, os dois equinócios, onde a gente tem o início do ano e aqui a gente chega no meio do ano. Então, a gente está exatamente no meio do ano energético, no meio do ano astrológico. E aí a gente fez esse passeio todo aqui por baixo, nessa parte de baixo do mapa, que é a parte mais interiorizada, como eu disse para vocês. Quando a gente então chega aqui nesse momento de Libra, eu olho lá para o início, lá para Áries, né? Porque eu estou de frente a um espelho. Libra regido por Vênus. Qual que é o símbolo de Vênus? É esse espelhinho aqui, né? Essa bolinha com essa cruz embaixo aqui é o espelho, é reflexão. Eu me vejo refletido. E nesse momento, então, tem uma reflexão com o 00 de Áries, que é então o início do ano astrológico. E aí eu vou fazer a avaliação. Eu vou contemplar todo o meu tempo. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Eu vou contemplar a minha realidade. E vou colocar na balança, então, né? Vou pesar na balança todo o tudo que eu construí e que chega agora na sua plenitude. Por isso que a gente chega na plenitude. É como a lua cheia. Então, essa é a fase cheia do ano, né? Então, nessa fase cheia, a gente olha e fala: ok, essa é a minha realidade, é isso que eu tenho, é isso que eu construí, é isso que eu tive dentro dos meus relacionamentos, principalmente porque aqui a gente está falando de relacionamento. Então, aí a gente vai fazer toda essa avaliação do que é, né? Do que é que a gente construiu desde o início do ano. É um ano muito importante que eu já venho falando com vocês, porque se a gente for pensar em todo o significado do, do que veio nessa construção. Quando a gente teve esse início aí do ano, a gente estava com Saturno ali já nesse finalzinho também de Virgem, aonde de Peixes, aonde ele está entrando em Áries, a gente tinha Netuno entrando em Áries, a gente já tinha um início de ano ali, todo o movimento dos planetas pessoais, né? Vênus e Mercúrio fazendo retrogradação e tal, e agora exatamente se a gente vê aqui no mapa, eles estão nesses 180 graus. Tem toda como eu disse, né, o ritmo natural acontecendo e trazendo a gente para esse olhar de observação de tudo aquilo, de tudo que se apresentou como início para gente, e é aquele momento então da gente também fazer aquela avaliação, né, de tudo isso que já se apresentou, tá ok, tá coerente comigo, aonde é que eu tenho que ajustar aqui, aonde que eu tenho que ajustar no meu cotidiano, aonde que eu tenho que ajustar nas minhas rotinas, porque a gente tá falando de virgem muito forte aqui nesse mapa, né? E aí a gente tem alguns aspectos importantes, que é o principal, é de Saturno. Saturno em oposição à Lua e o Sol. Vou mostrar de novo aqui no mapa para vocês, mas aqui Saturno é, nos perguntando, né? Nos trazendo para um lugar de responsabilidade e de é, avaliação, de síntese, né?
E ele ajuda nesse acerto de contas que a gente tem aqui na balança, né? Então, da justiça aqui, que é esse movimento do equilíbrio com o outro. E aqui Saturno tem uma importância enorme dentro desse equinócio, para esse equinócio e para essa nossa avaliação. Então, é, eu vou pegar o mapa aqui para vocês e a gente vai conversar sobre esse movimento. Eu fiz algumas anotações aqui também, para eu não me perder em tanta coisa interessante que a gente está vivendo, né, nesse momento. É, 22 de setembro. Esse mapa aqui. Deixa eu compartilhar com vocês o mapa e a gente poder finalizar essa conversa aqui. Aqui, deixa eu pegar meu lápis. O que que a gente tem, né? O mapa mudou muito pouco, obviamente, do que a gente está falando do eclipse, né? Vocês estão vendo o desenho aqui é parecido, ó. A gente não tem nem 24 horas, então o que a gente tem aqui é uma movimentação dos planetas mais rápidos, que são a Lua e os planetas pessoais, né? Mercúrio e Vênus. Mas a gente tem o Sol, que está aqui a 00 de Libra, e fazendo aqui a oposição com Saturno e Netuno. E aí eu quero chamar a atenção, vou pegar aqui, quero chamar a atenção aqui para vocês. Então, quando a gente está falando do eclipse, o eclipse aconteceu então nesse 29 de Virgem, e aqui esse ponto foi um ponto. Aqui, a Lua já está aqui, ó, tá vendo? A Lua já está em Libra, o Sol devagarzinho, que ele anda 1 grau, né, por dia, então ele é um pouco mais devagar. Então, amanhã ele vai estar num grau de Libra e assim por diante, fazendo os 30 dias. E a Lua já está aí, então, é, no, já está caminhando por Libra, já passou por o Mercúrio, está fazendo seus aspectos aqui diários, né, dentro do mapa. Esse 29 graus de Libra, de Virgem, e 29 graus de Peixes, é, é um grau muito importante e muito forte. É um grau que fala sobre transformação e renovação. Um grau que está muito ativado há muitos meses, com esses planetas passando por aí, Saturno, Netuno e Vênus e Mercúrio, que fizeram a retrogradação por esse grau, por esses graus, né? Porque aqui eles fizeram em vários graus e Saturno e Netuno também. Mas esse grau é que marca aquele último ponto do início do zodíaco, né? O zodíaco começa aqui, ó, no 00 de Libra, de Virgem, no 00 de Áries. Então, é o último ponto. Então, é aquele momento que a gente já tem toda uma construção, já tem toda uma maturidade, mas a gente precisa deixar, que a gente precisa soltar. Esse é aquele ponto que não tem mais jeito, é aquele momento que eu preciso ir. É, esse 00 aí de Ares a gente vê ali como quando o bebê nasce, sabe? É aquele grito que ele dá, é aquele momento que ele passa, ele rompe a barreira daquele lugar escuro e guardado que ele tinha e vai para um novo mundo. E o novo mundo tem que receber ele, né? E ele receber esse mundo. Então, assim, tem aqui é aquele momento, sabe, que a gente rompe o limite, rompe a barreira que a gente não sabe nem explicar. Então, por isso esse eclipse foi tão importante, foi um eclipse solar, né? A gente falou sobre isso ontem. É um eclipse solar, é um eclipse de inícios, representa um início. A gente tem uma tomada de consciência. E, de novo, nós não estamos falando aqui que ó, ontem, às 4h50 da tarde, eu tive um insight que, tá, pode até acontecer, mas o que acontece é que a gente tem dias antes e depois que isso acontece e vai se desenvolvendo essa consciência por 6 meses.
Então, a gente está falando de um ciclo de 6 meses. A gente também está falando de um ciclo de 6 meses de estação, até a gente chegar no 00 de Áries novamente. A gente está falando de um ciclo de 3 meses até a gente chegar aqui, né? Até a gente chegar aqui em Capricórnio, quando a gente vai ter o solstício, que é o outro portal, né? Então, aqui são de 3, aqui são de 6. Tem tudo a ver com esse eclipse, tem tudo a ver com essa estação. Por isso que não dá para separar uma coisa da outra. E como vocês estão vendo, o mapa não mudou, né? Esses são planetas lentos. Saturno e Netuno são muito lentos. Saturno demora 30 anos para andar esses 30 graus, né? O Netuno, 160. Então a gente está falando de um movimento que ele não muda de uma hora para outra. E que se a gente olhar isso em termos de simbólico, né? Então, o quanto que a gente demora para fazer essa mudança de estruturas, de tomada de decisão, de liberação, em cada área dessa vida a gente tem que fazer toda uma coisa de voltar para a essência, que é o que Saturno faz, né? Então a gente toma responsabilidade, toma autoridade naquele lugar, enfim. E aqui tem um ponto, a gente então tem esse eclipse que não está separado desse equinócio e está falando sobre os 3 planetas pessoais muito fortes. A gente vai pontuar um pouco aqui hoje sobre isso. E a gente tem o Sol, então, é, aproximando, né? É o Sol agora sozinho fazendo essa oposição com Saturno se aproximando da oposição direta com Netuno, né? É interessante porque o Sol, se a gente for pensar no nosso sistema solar, né? Então, o Sol ali como um limite e Saturno é o outro limite. Então, a gente tem os dois planetas limites do sistema em oposição. Muito interessante que é um momento que a gente pode estar sendo questionado fortemente sobre o quanto a gente está respeitando ou não os nossos limites, estabelecendo ou não novos limites, levando em consideração a nossa potência, a nossa individualidade, a nossa vitalidade, né? Porque aqui é Sol também, então não dá para a gente falar sobre isso, e sobre a nossa identidade, porque o Sol também. Essa oposição acontece, então, o Sol em Libra, né? Entre Virgem e Libra, entre esse ponto de transferência, esse ponto de transformação e renascimento tão forte. É muito interessante a gente pensar em quais tipos de questionamentos estão acontecendo agora, sabe? É, a gente analisar aqui que tipos são essas perguntas que estão chegando para você, o quanto elas estão ligadas à sua própria rotina e os hábitos de vida que te desconecta ou conecta com o seu bem-estar, e o quanto que a gente está questionando sobre a, o, as nossas relações. Por quê? Né? Entra em 00 de Libra, entra em Libra, a gente está falando de relacionamento e vínculos e associações. Então, a gente está falando dos nossos parceiros. O quanto que essa troca está justa ou não. Então, nessa construção que a gente fez aqui durante esse ano, de março até agora, colocar na balança, né? E aí a gente entra, então, um processo de acordo. É interessante pensar que Marte já, quer dizer, Marte entra em Escorpião para receber o solstício. Aqui, esse é o mapa do solstício, do equinócio, do 00 de Libra. Marte está no 00 de Escorpião. Marte em Escorpião está em casa. É forte. É o guerreiro que chega e fala: ok. No mesmo momento que é um momento de descanso, porque ele também fez essa trajetória aqui dele como regente de Áries, ele chega em Escorpião para fazer a limpeza da sua armadura, para forjar as novas armas no sentido de preparação para um próximo momento. Então tem uma depuração, então faz esse movimento de depuração da gente acessar coisas que estão é,
conflitando dentro da nossa autoridade, da nossa autonomia, então que não está deixando que a gente tenha essa autonomia e essa autoridade. Em Escorpião, então, é muito forte, a gente vai ter uma série de eventos aqui, ele vai encontrar com Lilith, né? É muito importante, mas ele chega em Escorpião para receber. Tem um significado aqui, então, dessa potência de depuração, mas também ele faz uma quadratura. Olha só, tem um risquinho aqui, né? Eu com meus lápis, que não funcionam. Ele está numa quadratura aqui importante com Plutão. É muito interessante a gente pensar, porque Plutão é poder, Marte também é poder, nosso poder individual. E a gente está falando de, então, controle e poder numa quadratura. Quadratura, você já sabe, né? É aquele momento, aquela 190 graus, que a gente tem, então, um convite para ação, para tomada de atitude. E, é, e a gente está falando do nosso guerreiro interior. A gente está falando desse nosso impulso de empreender na vida. Então, ele está aqui numa potência com Plutão. É o segundo. Vou falar que é o segundo aspecto mais importante. Tirando Sol em oposição a Saturno e Netuno, a gente tem Marte em exata oposição a Plutão. É aqui muito potente, a gente vai falar disso num outro Drops, porque esse Marte vai fazer um trabalho aqui muito interessante de Escorpião para gente. O Escorpião é um signo muito, uma energia, né? A gente está falando não das pessoas de Escorpião, a gente está falando da energia de Escorpião para gente. É uma energia muito importante, depurativa, transformadora. E aqui é que é aquele momento que a gente tem da gente então trazer. A gente tem umas lutas internas, né, acontecendo, e aí é o que que é? Ou a gente vai projetar isso no outro, ou a gente vai realmente falar, ok, essas foram as minhas lutas, essas foram as minhas dificuldades, esses foram os meus desafios e meus bloqueios, e aqui, com isso, então, eu faço eu me transformo, né? Então, muito importante aqui, nesse momento que a gente está questionando sobre, então, os nossos hábitos, nosso bem-estar e também sobre como anda a nossa relação com o outro dentro dessa balança de acordos que a gente faz o tempo inteiro, porque assim como a gente está nessa mudança, o outro também está mudando. O outro também está passando pelo. E ele tem um ritmo próprio, cada um tem um ritmo. Então, não é que eu entendi uma coisa, compreendi, ele ainda está no entendimento. Ele vai compreender no momento dele. E aí é que está o acordo, né? Então, aí esses são os momentos que a gente entra no acordo com o outro. Como é que estão esses acordos? Eu estou me valorizando ou não estou me valorizando direito? E aí a gente volta, então, para os planetas pessoais que a gente então tem Mercúrio, que está aqui, né? Deixa eu tirar esses símbolos aqui. A gente tem Mercúrio, que está em Libra, está facilitando a conversa, que quer interação, de certa forma, ele quer ouvir o outro e para ele fazer o próprio entendimento. As decisões aqui mentais, ok, já estão formadas. Em Libra já está formado, mas ele é um diplomata, ele precisa fazer essa troca, ele precisa conversar. Eu preciso saber o que você pensa. Tem uma certa diversidade. É signo de ar, né? Ar é sobre movimento, é sobre troca, né? E o ar não fica parado. Então, Mercúrio aqui em Libra é muito interessante. Mercúrio foi o regente do eclipse, porque ele é regente de Virgem. Então, Mercúrio está com uma importância muito grande. E quem é o regente do equinócio? É é Vênus, porque Vênus rege Libra. Quando a gente vai olhar, então, um evento, muito importante a gente olhar onde é que está esse regente, o regente desse evento, né? Que é, aqui no caso, o equinócio, quem é o regente? Vênus, Vênus está em Virgem, e que devolve, então, a importância que a gente está vivendo desse eixo Virgem-Peixes. Esse eixo Virgem-Peixes, ele vai estar muito evidenciado na sua potência e na sua importância pelos próximos meses. Eu já falei isso para vocês.
né? Então, onde a gente tem esses dois planetas, esses dois signos no nosso mapa, essas duas áreas estão sendo muito transformadas de uma forma talvez que a gente ainda nunca tenha visto. E esse eixo Ares-Libra também, porque aqui, né, é a sequência. A gente não fala de um signo sem olhar para o anterior, nem o, o posterior e nem sobre o outro que está aqui na sua posição, que faz o eixo, né? Então, esse Vênus em Virgem, a gente tem o podcast, né, da semana passada, do dia 17 ao dia 19, também vou deixar o link para vocês, que fala sobre Vênus em Virgem, fica até 13 de outubro, e Mercúrio em Libra, que fica até 6 de outubro. Olha que importante esses dois planetas fazendo, então, como regentes aqui, tanto do equinócio quanto do eclipse, então, desse ponto de transformação e de reinício que a gente está vivendo, e esses dois vão estar caminhando aqui até outubro. Tem um podcast sobre eles, já falando sobre esses movimentos que eles estão fazendo. Vênus faz uma quadratura aqui, ó, tá vendo? Com Urano. Muito importante, tá convidando a gente, a gente pode estar sentindo vontade aqui de fazer algumas inovações dentro dos nossos relacionamentos, mas sem esquecer sobre o detalhe, a beleza do detalhe, né? Que tá em Virgem, e ele ajuda a gente a fazer essa avaliação. É um equinócio muito interessante. Eu fiz aqui uma pequena anotação, né, sobre é, desafios e oportunidades que a gente tem nesse período, né? Então, esse período, principalmente esse primeiro momento aqui da estação, onde a gente entra na contemplação. Então, Saturno e Netuno aqui tá falando, a gente está lidando com a realidade e com a fantasia, a nossa disciplina com a fuga. E isso, em oposição ao Sol, fica muito evidenciado. E aí a gente realmente reconectar, como eu disse, a gente está soltando a flecha aqui, né, em direção a eles. Então, o quanto é importante a gente estar aqui conectado ou estar sintonizado com a nossa individualidade, com a nossa característica humana, mas também individual, para conseguir fazer a visualização de um futuro, de imaginação e também poder fazer a construção desse futuro. Por isso que esse momento de avaliação e de balança aqui que a gente está fazendo, né, de prestação de contas, né, aqui em Libra, é interessante porque a gente está olhando esses 6 meses, e esses 6 meses é um prenúncio do ano que vem, de 2026, quando esses dois planetas vão definitivamente começar a jornada deles no zodíaco. Eles só passaram por aqui, eles só estão fazendo uma prévia, né? A gente está vendo aqui o pré-lançamento, né? E desse pré-lançamento é aquele momento a gente falar assim, olha só, tem umas coisas aqui que eu não estou gostando, não. Tem umas coisas aqui que massa, eu posso colocar mais energia aqui. Olha, que bacana, aqui tem uma coisa que eu preciso é, reorganizar. E então, a partir de agora, que a gente ponha na realidade, que a gente põe na balança, a gente então começa essa construção até março do ano que vem. Porque logo depois eles começam esse ciclo. É muito certinho, né? Quando a gente, então, por isso que eu falei, quando a gente encaixa no ciclo, quando a gente identifica esse ciclo, fica mais fácil da gente ser organizado, da gente planejar, da gente pensar estrategicamente na nossa vida. Então, tem esse desafio, Marte e Plutão estão falando, então, né? Essa tensão entre Marte e Plutão. A gente está falando de poder e controle, de transformação, mas também de lidar com todo um questionamento interno, psicológico muito forte, que é esse Marte aqui em Escorpião. A gente vai falar sobre isso, é o nosso guerreiro. Aqui a gente pode estar sentindo essa agressividade natural da gente querendo atuar, então encontrar o ponto de atuação é muito importante, que não está no outro, é aqui dentro de você, então fazer esse trabalho com você. Vênus-Urano, né, trazendo aqui uma instabilidade nas relações, no sentido de que eu quero alguma coisa nova, eu estou precisando de uma emoção aqui, e também pede uma inovação, mas uma renovação.
observando os detalhes também de uma curiosidade, porque Urano está dentro, está com Gêmeos, os maritaca, primavera, né? Vênus em Virgem tem uma coisa da beleza, do pequeno, do simples, então a gente não precisa estar de coisa muito elaborada, muito cheia de luxos e brilhos, como ela em Leão. Então é uma coisa mais desse dia a dia, dessa rotina, desse contato um com o outro. Como é que a gente pode inovar e continuar mantendo a o prazer e a satisfação dos dois, né? Porque aqui é dois, aqui é relação. A gente entrou no tempo, na temporada do dois, né? Eu e o parceiro. Então, eu me relacionando comigo e eu me relacionando com o parceiro. E as oportunidades, né? A gente então tem esse trígono grande de ar, a gente conversou sobre isso, entre Plutão, Urano e e o Sol aqui entrando em Libra, a gente então tem uma oportunidade de expansão de ideias, de comunicação, de rede, de fazer contatos assim, né? Extra limites para a gente, inovando também, trazendo novas perspectivas, novas ideias. A gente não cair na fanatização da ideia. Não se esqueça desse ponto, porque senão a gente a gente estabiliza e a gente não continua o movimento da caminhada com o outro. É, Saturno, né? Aqui também fazendo um trabalho de consolidação dos aprendizados, do nosso amadurecimento. Enfim, vai, vou terminar aqui, porque isso aqui já está longo, mas eu vou colocar isso em textos também nas redes. E fica aqui o meu convite para vocês ouvirem os outros podcasts, para aproveitar esse momento de equinócio, para aproveitar esse momento, então, desse grande portal energético que a gente tem. Uma feliz primavera para nós, uma feliz estação, né? Que a gente se coloque nesse processo de transformação e de renascimento. Uma feliz lunação virginiana que a gente tem pela frente, a gente só está começando. Tem calendário cósmico, tá lá na comunidade do Pétalo para você acompanhar. Enfim, é um momento muito especial e muito incrível. Eu espero que eu tenha trazido aqui algumas informações e algumas reflexões. Depois você me fala o que que fez sentido aí, o que que deu clique, o que que é que fez você parar para pensar. E obviamente, é um processo de muito crescimento também, né? Mas de expansão, que a gente está falando do nosso relacionamento com o outro. Então, é o momento da gente se relacionar com o outro, tá tudo a nosso favor aqui nesse sentido, mas desde que a gente respeite a nossa autenticidade e quem a gente é, a nossa autoridade, tudo isso está falando aqui nesse mapa, né? Então, um grande beijo para vocês e até o próximo Drops.